acompanhado pessoas que estão sendo curadas, portas de trabalho que estão sendo abertas. Interessante é ver a forma como Deus faz, né? Surpreende. A gente olha e fala, não tem explicação. Tem sim, é Deus. Deus. Queridos, nessa tarde eu quero falar um pouco sobre um tema muito interessante. Como viver uma vida que honra a Deus. A vida que você tem vivido, a forma como você tem vivido, aquilo que você tem dedicado o seu tempo, tem feito com que a sua vida, ela honre a Deus. Muitas vezes a gente foca muito em viver uma vida que agrade as pessoas que estão ao nosso redor. E essa é a nossa maior preocupação, em ser alguém que as pessoas olhem para nós e nos aprovem. A gente quer ser alguém que agrade as pessoas. E muitas vezes nós não temos essa mesma preocupação com Deus, de eu ter uma vida, atitudes, comportamentos que vão agradar a Deus, sendo que em alguns momentos talvez as pessoas não vão ficar tão felizes assim com aquilo que eu estou fazendo. Então, nesse texto que nós vamos ver hoje à tarde, Pedro vai apresentar para nós um caminho diferente para ter sucesso. E Pedro vai mostrar para nós que muito mais do que ter sucesso é ser abençoado, é receber a bênção. Muitas vezes você pode ser muito bem sucedido, mas sem a bênção de Deus. E Deus quer que a gente seja bem sucedido com a bênção dele. E aqui nesse capítulo que nós vamos olhar, Pedro ensina como ser alguém bem sucedido aos olhos de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 8 até o 12, ele diz assim: finalmente, todos vocês tenham o mesmo modo de pensar, estejam cheios de compaixão, amando-se uns aos outros, com corações ternos e humildes. O termo traduzido aqui para o modo de pensar, o mesmo modo de pensar, unidade de espírito em outras versões, é a ideia de compartilhar os mesmos pensamentos, as mesmas posturas, é ter um pensamento em harmonia uns com os outros. Só esse versículo aqui já mudaria a nossa vida se a gente colocasse em prática no nosso dia a dia. Mas como é difícil ter o mesmo modo de pensar. No casamento isso é fácil? A esposa de um jeito, a esposa de outro, cada um pensa de um jeito. E aí você tem que viver em harmonia. É por isso que você tem que fazer o curso Casados para Sempre. Você vai aprender a fazer os acordos, né? E aí Deus vai te ajudar, mas ter o mesmo modo de pensar, porque o outro não tem o mesmo modo de organizar. E aí esse pensamento fica difícil ter o mesmo modo de ser assim. Mesmo modo de pensar com relação ao trabalho, igreja. A gente está vendo nessa questão da eleição, essa divisão, como foi acirrada essa questão de eu sou desse lado, eu sou desse lado. Ser cheio de compaixão, amar um ao outro e amar com esse desejo de fazer o que Cristo fez, de se oferecer, um amor altruísta e o coração terno e humilde. É interessante que quando a gente olha todo o trecho aqui, toda essa sessão, Pedro ele começa falando dos governantes, Pedro começa falando dos patrões, Pedro fala dos maridos, das esposas, e agora ele fala do nosso relacionamento com os nossos irmãos, uns com os outros. E ele vai falar que nós precisamos ter esse mesmo modo de pensar, essa harmonia nos pensamentos. Ele vai falar sobre essa compaixão, que é eu olhar a vida com os olhos do outro, eu olhar o outro e sentir por ele compaixão, é eu me colocar no lugar dele e sentir as suas dores, bem parecido com a empatia, sentir a dor do outro na minha pele. A palavra de Deus ensina a nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E aqui Pedro está dizendo
para nós então termos essa compaixão, esse amor uns pelos outros. Paulo chegou a declarar que se um membro sofre, todo o corpo sofre. Mas quando a gente olha esses textos, esses versículos, parece que isso está tão longe da prática do dia a dia, da igreja, do povo que se diz povo de Deus, porque muitas vezes a gente quer discutir nossas posições, a gente não se coloca no lugar do outro, nós muitas vezes preferimos guardar um ódio no coração do que amar um ao outro, e não somos ternos e nem humildes. Portanto, o caminho para o sucesso geralmente tem um grande custo, e o que Pedro vai mostrar para nós aqui é um pouco diferente do que o mundo oferece. Somos um corpo de diferentes membros, cada um tem uma função, cada um faz alguma coisa, cada um tem um dom e um talento, e ele vai nos mostrar que esse corpo, ele não vai caminhar bem se nós estivermos competindo um com o outro. Quando Paulo traz a ideia de nós sermos um corpo, mostra a cooperação e não a competição. E é por isso que ele vai falar, além desse conselho do versículo 8, isso: não paguem o mal com o mal. Não paguem a ofensa com ofensa. Orem para que Deus ajude essas pessoas. E eu falei um pouco disso na quarta. Como é difícil a gente orar pedindo a Deus a bênção para aquele que é nosso inimigo. E Pedro está dizendo: você precisa entender que nós não podemos pagar o mal com o mal, a ofensa com ofensa. Em vez disso, quer ter uma vida que honra a Deus? Ore para que Deus ajude essas pessoas. Ore pela transformação delas, pela mudança de comportamento delas. Ore para que Deus mude elas. E aí ele dá um novo conselho: pois nós devemos ser bondosos para com os outros, e Deus nos abençoará por isso. Pedro nos incentivando a ter unidade no espírito, na mente, no coração. Querido, entenda uma coisa: quando a gente retribui o mal com o mal, isso é perversidade. A gente está sendo perverso como aquele foi conosco. Quando a gente retribui o bem com o bem, a gente só está sendo justo. Eu recebi o mal, eu retribuo com o bem. Eu estou sendo alguém que, além de ser justo, eu compartilho graça. Quando eu retribuo pelo que eu recebi, eu estou sendo como ele, maldoso, perverso, tolo. Mas quando eu retribuo esse mal com bem, além de justo, eu estou sendo alguém que compartilha a graça. Porque essa pessoa, ela vai olhar para mim e não vai entender o porquê alguém está fazendo bem se eu estou fazendo mal a ela. E esse texto deixa bem claro que nós devemos ser maldosos uns com os outros, não é? Não é isso? Nós temos que ser bondosos. Nós falamos muito da bondade de Deus, mas será que as pessoas estão vendo essa bondade em nós, onde nós passamos? E o texto deixa bem claro que se nós fizermos isso, Deus vai nos abençoar. Deus vai abençoar a mim e a você. E é essa bênção que eu quero para mim. Essa bênção de saber que Deus vai estar comigo, mesmo quando eu me sentir injustiçado, ferido. Mas olhar para esse texto e entender o dia a dia que nós temos, é fácil viver isso? Não é. Olhar contexto de casamento, família, muitas vezes a gente quer pagar o mal com o mal, né? A gente quer dar o troco. Não é fácil. Mas a gente precisa entender que nosso papel é orar. O nosso papel é ser bondoso com todos. E se nós fizermos isso, Deus, Ele vai nos abençoar. E as Escrituras dizem: se vocês quiserem ter uma vida feliz e boa, mantenham o domínio sobre a língua, guarde os lábios de dizerem mentiras. Quer ter uma vida feliz, boa?
fica de boca fechada. Não fale se não for para abençoar, edificar. Imagine se todo mundo colocasse isso em prática. Não ia ser diferente? Quer ter uma vida feliz, boa, tenha domínio sobre a língua, sobre aquilo que sai da sua boca, sobre as suas palavras. Quantas vezes a gente conversa atendendo pessoas em situação de casamento, em situação com filhos, e o que a gente percebe é que a boca está sendo usada para ferir, para machucar. Aí não se entende porque as coisas não se resolvem, porque eu não estou sendo sábio na forma como eu falo, com aquilo que sai da minha boca, dos meus lábios. Desviem-se do mal, façam o bem, procurem viver em paz, façam tudo para alcançá-la. E ele, no último versículo, diz: pois o Senhor está observando os seus filhos, Ele está atento às suas orações, mas o rosto dele se volta contra aqueles que fazem o mal. Como será que uma atitude dessas pode levar ao sucesso? Como ser uma pessoa bondosa vai me levar ao sucesso, onde a gente vive num mundo onde as pessoas são maldosas, onde elas fazem de tudo para puxar o nosso tapete? Nessa sociedade onde ser terno, humilde, nos levariam a ser atropelados pelos outros, porque olham para nós como bobo, fracos, porque a gente coloca esses princípios em prática. Mas, querido, Deus nos promete que Ele vai nos abençoar quando nós colocarmos isso em prática. Salomão, ele foi um dos homens mais sábios que já viveu neste mundo. Ele viveu a grandeza, a riqueza, a sabedoria, tudo que ele podia desfrutar. E ele traz um conselho ao seu filho. Depois de tudo que ele experimentou, depois de tudo que ele viveu, começou bem, terminou mal, porque se desviou daquilo que ele começou e seguia, deixou o seu coração ser levado pelos prazeres e pelo engano. Mas ele faz um conselho ao seu filho: meu filho, reconheça o Deus do seu pai, sirva Ele de todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos, todos os seus desejos. Se você o procurar, Ele vai te aceitar, mas se você o abandonar, Ele vai te rejeitar para sempre. O apóstolo Paulo diz que o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Então Pedro, nesse texto, ele nos oferece conselhos para experimentarmos a verdadeira felicidade. Porque assim como Salomão orientou seu filho, assim como nós olhamos Paulo orientando as igrejas, aqui Pedro está nos dizendo que vale a pena ser feliz ao lado de Deus da forma correta. E a primeira coisa é refrear a língua do mal, controlar o que nós falamos. Talvez muitas coisas hoje, se nós pudéssemos voltar atrás, nós faríamos diferente, e muitos estariam envolvidos nisso daqui, na forma como nós falamos. E Pedro então deixa bem claro: querem ter uma vida boa e feliz? Isso é possível, isso é para você. Você pode fazer isso hoje, tendo controle e domínio sobre a sua língua. Quantas coisas hoje eu e você talvez carregamos ainda, e que a gente lembra lá atrás, de pessoas que falaram de forma errada, e que aquilo nos feriu, nos trouxe manchas, e que a gente não esquece. Por que não marcar a vida das pessoas com palavras abençoadoras? Por que ser instrumento para marcar a vida das pessoas com palavras que marcam negativamente? Querido, não queira isso. Queira marcar a vida das pessoas com palavras abençoadoras, com palavras sábias, sabendo a forma correta de falar, o tom de voz correto de usar.
E não jogue desculpa no seu jeito. Ah, esse é o meu jeitão mesmo, é o meu temperamento. Não, querido. Se você pedir a Deus, o Espírito Santo controla esse temperamento. Ele faz você ser diferente. Ele faz você ser manso na forma de falar. E Pedro vai deixar bem claro que para ter uma vida que honre a Deus, muito mais do que conhecimento, muito mais do que bagagem teológica, bíblica, querido, tenha controle sobre o que sai da sua boca, sobre os seus lábios. O que você tem conversado na sua casa? Comece a parar e ver as conversas que você tem tido no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que caminham com você. Quantas dessas palavras talvez não precisariam sair, podiam ficar guardadas. Pedro vai trazer um outro conselho, para nós termos uma vida que honre a Deus. Aparte-se do mal, pratique o bem. Ele deixa bem claro que nós devemos nos desviar do mal. Mas será que existe o mal hoje? Será que tem toda essa maldade mesmo? O mundo jaz no maligno. E uma das coisas que Satanás mais quer é nos tentar ao pecado. Que eu e você caia nas tentações. E elas surgem de várias formas. Portanto, eu e você precisamos nos desviar do mal. Há um outro texto que fala para a gente fugir da aparência do mal. Já surgiu ali uma aparência de coisa que pode levar para a maldade, para a malícia, para o pecado. Querido, foge, faz como José. Não brinca com o pecado como Sansão fez. Foge, faça o bem, procure viver em paz. O pastor Manassés falou hoje sobre isso também pela manhã. Faça todo o possível para alcançar isso, para viver em paz com todos, para fazer o bem, para ser alguém diferente. Alguém diferente. Ninguém é feliz no território da maldade. Uma pessoa só é feliz quando ela pratica o bem. Sabe por que muitas pessoas amam o idem? Porque quando a gente vai para essas cidades, nós vamos lá fazer o bem, compartilhar boas novas, usar a nossa vida para abençoar o próximo. E se tem uma coisa que deixa nós, ser humano, feliz, é quando a gente reparte, quando a gente oferece, quando a gente dá. É que a gente está numa sociedade tão consumista que a gente acha que só quando eu recebo, quando eu compro, quando eu tenho, que eu sou feliz. Mas não é. Quantas pessoas têm tudo o que querem, conseguem comprar tudo o que querem, mas continuam infelizes. Nós fizemos uma vez uma campanha de doação de alimentos, numa cidade que eu pastoreava, não era Guariba, era uma outra igreja, e nós saímos um caminhão, um carro de som, era o Natal do Bem, uma época de dezembro, e a gente foi fazer a arrecadação de alimento. Então tinha alguns bairros que a gente selecionou, e aí selecionamos alguns bairros que não eram tão, ao nosso olhar, bairros que iam dar resultado em arrecadação. Esses bairros foram os que mais tiveram doação de alimento. Aqueles bairros que a gente olhava, aquelas casas, aqueles carros na garagem, a pessoa nem atendia a gente, nem o interfone respondia. Você olhava aquelas outras casas, não, aqui a gente não vai bater aqui, vamos bater aqui. A pessoa doava com aquela alegria, sabe, com aquele amor, porque não tinha aquela ganância de ter cada vez mais. Ela queria repartir porque ela sabia como é ficar sem ter. Então, quando a gente faz o bem, a gente é feliz, a gente é abençoado. Quando reparte o que a gente recebeu, como a paz, o pão da vida, a gente é abençoado. E ele fala sobre essa vida de oração. O Senhor, Ele está observando os seus filhos. Se tem uma coisa que Deus está fazendo, é observando os seus filhos, observando eu, observando você, observando o nosso comportamento, as nossas motivações, o nosso coração. E Ele também está atento às nossas orações. Eu falei aqui numa das quartas-feiras que Deus, Ele ouve todas as nossas orações.
E Ele não só ouve, Ele responde a todas as nossas orações. Você crê nisso? Só que Ele tem 3 respostas: sim, não e espere. Aguenta aí. E quando a gente ora e vê um versículo como esse, o Senhor está atento às minhas orações, então eu vou orar, porque a resposta que eu quero ouvir é sim. Está aqui, seu pedido. Mas Deus muitas vezes vai falar não, ou vai falar espere. A gente tem um irmão aqui, Vilela e Anilda, morava em Atibaia, conheceram a igreja, desejo de virem para Jundiaí, ficarem mais perto da igreja, colocaram isso diante de Deus, começaram a orar. Irmãos, Deus respondeu. Deus fez com que eles comprassem um apartamento lá no condomínio onde eu moro, depois de 2 anos. Foram 2 anos eles indo atrás, colocaram a chácara à venda, e ver casa e ver apartamento. Depois de 2 anos deu certo, mas tiveram que esperar 2 anos. E nesses 2 anos, será que essa é a vontade de Deus? Será que é para a gente ir lá mesmo? Será que é isso mesmo? Então, querido, o Senhor está te observando. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe os seus desejos, Ele sabe as suas vontades, Ele sabe quais são as suas necessidades. Creia nisso. E Ele está atento às suas orações. Continue orando, continue buscando, e continue sabendo que as respostas dEle estão chegando. Mas talvez não espere, talvez tenha um período, talvez você precise esperar um pouco mais. Mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que fazem o mal. O Senhor se afasta daqueles que fazem o mal. Eu não sei como você se sente ao olhar um texto como esse. Eu me sinto amado. Eu sei que eu tenho um Pai que Ele não tira os olhos de mim. Nós, como pais, muitas vezes ficamos angustiados, né? Porque a gente não pode estar com o filho em todo lugar. E por mais que tenha tecnologia, celular, você tente rastrear, não é a mesma coisa. Você não controla com quem ele conversa, você não controla o que ele pensa. Nós temos um Pai que tem esse controle sobre mim, sobre você. Ele nos observa em todo lugar que a gente está. Isso traz para mim a certeza de que eu sou amado, de que eu sou guardado, de que eu sou cuidado por alguém que se importa comigo, e de que Ele vai ouvir a minha oração quando eu dizer assim: Senhor, me ajuda, porque eu estou com medo, eu estou preocupado. Senhor, mostra de forma clara se é isso, se não é. Eu não quero ser considerado como esses que o Senhor voltou o rosto contra, porque estão fazendo maldades. Eu quero Deus mais do que tudo. Eu quero ter uma vida que honra a Deus. Eu quero ter essa certeza de que Deus me vê, que Deus me ouve. Eu quero ter uma vida que honra a Deus. Qual é o seu desejo? E para ter uma vida que honra a Deus, nós precisamos dEle. Nós precisamos convidar Ele. Nós precisamos pedir: Senhor, eu te quero. Eu te quero mais do que tudo. Eu quero a sua presença. Sabe como a gente vive esse texto de Pedro? Sabe quando a gente vai começar a amar a nossos inimigos? Quando a gente vai começar a ser mais bondoso, a controlar melhor a nossa boca, os nossos lábios, a nossa língua, quando a gente estiver mais cheio de Deus. Quando a gente estiver alimentando a nossa vida com a carne, com o nosso eu, é a carne que vai falar. Quando eu estiver me esvaziando de mim mesmo e me enchendo de Deus, é Deus que vai controlar, é Deus que vai falar, e é isso que eu quero. E a minha oração é que você também queira isso. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer desse cântico a nossa oração. Vamos dizer: Senhor, eu quero espalhar essa bondade, eu quero viver em paz com as pessoas, eu quero orar por aqueles que me seguem, eu quero ter essa capacidade de ter controle e domínio sobre os meus lábios, sobre minha língua, as minhas palavras.
E eu creio que só vou conseguir isso quando a presença do Senhor for cada vez mais real na minha vida.